Outros Mundos Parte 3. Antes de começarmos, compre esses e-books, todos com imagens ilustrativas. Compre em links seguros de acessar. Os links estão na descrição e nos comentários. A constelação de Libra. Cintilante. De tudo que na Terra já olhamos e ouvimos falar, talvez ainda faltam locais que oferecem momentos maravilhosos e até surpreendentes de se ver. Por outro lado, em um planeta distante, se alguém um dia visitá-lo, pode ter muitos motivos para permanecer mais tempo, e o motivo pode estar no seu local que se encontra e da forma que se orbita. É certo que há regiões diferentes, e vidas diferentes. E isso, muitas vezes, consegue nos atrair e alimentar nossos olhos de ansiedade, porque possibilita uma proposta cheia de lugares inexplorados. Lugares que merecem admiração. Afluente. Indo para mais adiante, abruptamente a região sofria uma alteração de cenário. E lá, encontrava-se um afluente de águas calmas e azuladas. Com poucas árvores em seu redor, sob um sol brilhante em um céu limpo e azulado. Nas suas margens, às vezes formava barrancos, e muitas vezes era plano e corria para um descampado com poucas árvores e algumas ilhotas rochosas dentro de seu leito, onde às vezes, serviam como baluartes, apoio para algum ser daquele planeta que pudesse atravessar. Mas o riacho influenciava mesmo de uma convivência azulada, e barrancos nas suas margens, assim como no seu leito, na maioria das vezes, com poucas árvores, que timidamente o acompanhava naquele planeta desértico. Havia momentos que era mais profundo nas bordas, e suas águas, às vezes, atraía mais atenção com uma cor mais clara em certos momentos, principalmente onde seu leito formava-se remansos calmo como uma névoa. Assim como havia partes onde as suas margens rochosas eram úmidas e brilhavam nas pedras lisas. Assim também, o azul do seu leito volumoso, era mais incolor em diminutos, porém naquela região plana mantinha-se calmo em direção oposta ao poente. E quando em certas partes mostrava um lugar raso e sem rumo, como se não fosse mais um afluente, mesmo pela quantidade de água em relação a uma região desértica, marcava sempre presença e prosseguia ao leste do planeta. Mas como era um mundo sem cultivo de informações lógicas, muitas coisas talvez fugissem do juízo comum. Contudo, não deixava de chamar atenção. Entretanto, passava a ser mais diferente quando seu cenário era preenchido por algum morador estranho. Algo que poderíamos dizer, um ser que aproveitasse o riacho de forma mais comportamental, como uma pessoa faz quando usufrui de um momento reflexivo. Podia configurar, da forma que se encontrava, que o momento poderia ser de meditação e descanso, ou até uma contínua depressão. Mas, o sentido das coisas, demonstrava nele um repouso momentâneo. E ali, sentado sobre o barranco, e seus pés dentro do leito d'água, olhava calmo, sem se preocupar. Porque o local oferecia aos seus olhos, uma vista distante, que lhe gerava muita segurança, pois era sem obstáculos, e nada se opunha à espreita e à sua volta, ou até mesmo longe dali. E isso, de alguma forma,
lhe fazia sentir melhor, mesmo que não pudesse compartilhar aquele bom momento com mais alguém da sua espécie. Caminho. Depois de algum tempo percorrendo aquele planeta, avistava-se um caminho que dividia espaço com capins, rochas e florestas. Era uma trilha que parecia estar sendo muito usada por moradores daquela região. E o lugar resultava numa paisagem muito parecida com a da Terra. Os seus traços indicavam indícios muito comprometedores de haver tipos de seres vivos ali. E andando sempre à frente, podia-se dizer que se distraía muito em momentos que o ambiente oferecia lugares atenciosos. Por outro lado, eram sempre capins secos e rochas, e muitas vezes com poucas árvores. E era fácil de perceber que em muitos locais teria que passar entre duas rochas arredondadas e lisas. O percurso, se fosse feito de forma descontraída, era até de se admitir que estava fazendo um círculo, passando no mesmo lugar e acreditando estar perdido. E com os olhos sempre atentos, aquele caminho já se dizia ser um mistério, porque podia confundir a mente de qualquer um que estivesse andando ali. Por mais que detalhasse aquela região, os locais não eram o mesmo deixado para trás. Podia-se dizer que alguma influência desconhecida e sobrenatural poderia estar causando alucinações. Mas, podia perceber que naquela trilha mostrava progresso, e à medida que continuava, via-se diferença de lugares que não se repetiam. Contudo, não deixava de ser sempre lembrado quando apareciam duas rochas arredondadas na margem da trilha. Muito que sabia agora, era que isso causava receio. E seguir o caminho à frente, passando entre aquelas duas pedras novamente, podia ser até desafiador, pelo fato de uma forma ou outra, estar sempre aparecendo no caminho. E por mais que tudo tivesse se tornado sombrio, não achava ânimo e vontade de sair da trilha pelas laterais e fugir daquilo muito estranho. Mas aquela trilha não era para ser usada, pois criaturas surgiam detrás das rochas, e surpreendia qualquer ser daquele planeta. Poucos se distinguiam um do outro, porque seguiam uma mesma linhagem fiel com a natureza daquele lugar. Sempre saiam de repente, como se estivessem protegendo as rochas em específico. Contudo, não era mentira em dizer que cada um podia ser um morador camuflado aos duetos rochosos que sempre apareciam. E podia confirmar que eles eram grandes e assustadores. Seus corpos eram rochosos, de forma lisa ou rugosa. Eram fortes e intimidadores. Sentinelas ou não, eram eles que percorriam e mantinham o caminho sempre vivo. Entretanto, podia ter atitudes acéfalas e repetitivas, como se fossem programados por alguma força estranha e misteriosa que os controlavam, para garantir proteção e segurança de onde surgiam. Avermelhado. Então, se libertando daquele caminho, que proporcionou momentos curiosos e também um cenário ruim, passamos para um lugar diferente, onde um riacho com águas calmas corria sobre aquele planeta em regiões desérticas, onde também, muitas vezes, passava entre montanhas, florestas, rochas e acampados áridos, promovendo espaços com poucas árvores e capins representativos do ambiente. E seu percurso demonstrava ser longo. E sempre envolvido em diferentes lugares. Como era um lugar ainda inexplorável, pouco se podia dizer dele, onde suas águas não eram convidativas para consumo. Entretanto, próximo dele ou até mais longe, o clima era úmido,
e de certa forma, isso não deixava de ser uma grande importância para quem vivia ali perto. O que poderia ser notado era a grandeza oportuna de estar de fato apreciando toda a diferença, por mais que pudesse elaborar um destino desagradável. Mas o apropriado era usufruir daquele momento. E até tentar saber mais um pouco de seu contraste, uma vez que não deixava de ser a primeira impressão. Porque lembrar dele de uma água cristalina e incolor, sem dúvida, seria como lembrar de uma riqueza imensurável para quem tivesse ali com sede e calor. O interessante então, era de se presumir que de fato, estava sendo mesmo contaminado por contribuições inoportunas. Mas, se verdadeiramente estivesse sendo causado por alguma impureza, o que poderia se dizer, era que o causador daquela mudança inconsistente, não convencia ninguém que estava sendo benévolo com o ambiente. E se continuasse andando na sua margem com muita calma, ia perceber que a razão para aquilo tudo, era de fato os moradores daquele planeta, pois seus corpos liberavam uma substância avermelhada, quando iam para dentro do riacho. E a tonalidade vermelha, abruptamente se diferenciava com a transparência da água. E eram seres de espécies distintas umas das outras, e isso acontecia em muitas ocasiões, praticamente em todo o percurso da margem do afluente em pontos de semelhantes. Como se soltava através da água, a explicação podia estar em uma região arenosa e vermelha, e não distante dali. E lá todas as criaturas frequentadoras daquele riacho, tentavam se livrar do calor em um lugar onde seu solo era de uma areia fria e purpureada. E não poderia ser uma surpresa encontrar um terreno avermelhado pelo fato do planeta ter grandes regiões de tons abrasivos. E buscar entendimento porque suas peles e penas também eram rúbias, seria aprofundar demais e causar desinteresse para quem está vendo esse vídeo. Por outro lado, concluímos que o lugar é promissor e dispõe de uma vida sustentável e até harmoniosa em pontos mais sociáveis. Contudo, aquele riacho tinha sempre companhia, por assim imaginar. E por mais que recebesse uma divergência de cor no seu leito, era admirável de se ver, quando acolhiam aqueles seres distraídos. E tanto ali como também no banho de areia, eram lugares que se sentiam acolhedores e seguros. E por fim, concluímos assim a terceira parte, Outros Mundos e a Constelação de Libra.